de número 19, livro de Gênesis, capítulo de número 19. Irmãos, eu pedi para a Yara e para a Viviane de que hoje nós não tivéssemos o nosso culto com as crianças. Então, gostaria que todos ficassem aqui, nosso último culto, ok? Eu gostaria muito que vocês participassem de tudo. Eu não vou demorar. Alguém me deu um sinal aí, eu estou sem relógio. Já viu? O celular descarregou. Mas eu quero deixar essa palavra no coração dos irmãos. Gênesis, capítulo de número 19. E o versículo de número 17. Gênesis 19 e 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo se tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, porque tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. E eis que agora está aquela cidade perto. Poderia fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é esta pequena? Então a minha alma viverá. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso chamou o nome daquela cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da sua terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar, onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que eis que um fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló no meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de deixar como mensagem, eu me lembro da primeira, que não faz tanto tempo assim, né? Eu ministrei aqui aos irmãos sobre o samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Acabou tornando-se o símbolo da minha vida, porque Deus trouxe para cá a maioria das pessoas que estavam nessa situação, né? Paradas à beira do caminho e assim por diante, pessoas que estivessem ministerialmente machucadas e por aí vai. E eu quero encerrar esta nossa participação, pelo menos aqui neste lugar físico, porque a igreja não é física. O Senhor Deus não habita em templo feito por mãos humanas, trazendo essa reflexão. No final de semana passado, eu fui instado a sair, o pastor Roberto pregou, o pastor Sebastião dirigiu o culto, e eu estava na cidade de Sorocaba ministrando uma palavra que eu já tinha negociado com esse pastor, que é um amigo, um irmão, muitos meses. E lá o Senhor me deu esta palavra. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei profundamente chocado. Eu achei que conhecia esse texto, mas eu não conhecia. Eu não conhecia o texto de Gênesis 19. Eu acho que eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu não tinha visto esse texto de Gênesis 19. A Bíblia, a beleza da Bíblia é que cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre coisas novas, coisas diferentes. E o Senhor me fez conhecer um texto que eu realmente não conhecia. Na minha cabeça,
Irmão Marcos, quando eu lia esse texto, quando alguém me dizia sobre o texto do Gênesis 19, eu via que Deus foi até Sodoma e Gomorra a pedido de Abraão, que Abraão orou pelo Ló, né, para que Deus salvasse o Ló. Aquela conversa toda delicada que o Abraão tem com Deus. Ah, Senhor, se tiver 50 justos, foi baixando, até chegar na família. E aí na minha cabeça o Senhor foi lá e falou, vou destruir, mas antes, ó, Ló, sai fora e tal. A mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal, e o Ló saiu, então, como disse o anjo, para os montes, para as montanhas. Escapa-te por tua vida, não pare em toda esta campina, foge para os montes. Mas eu descobri algumas coisas só lendo o texto. Não pesquisei absolutamente nada fora do texto. Que a história não é bem assim. A história não é nada disso. Nada disso. A grande verdade é que Deus não tinha tanto interesse assim em livrar o Ló. Não era interesse particular de Deus livrar o Ló. Deus simplesmente diz para Abraão, porque o compromisso que ele tem com os seus servos, os profetas, de dizer todas as coisas, Deus resolve que vai destruir, para não deixar os seus profetas sem uma resposta. Deus fala com Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão ouve que Deus vai destruir, Abraão lembra de que seu sobrinho Ló mora lá. E aí Abraão começa, diante de Deus, interceder por Ló. Abraão começou a interceder por Ló, sabendo Abraão que Ló era um sujeito que tinha graves problemas. Graves problemas. Quem escolheu morar em Sodoma e Gomorra foi o próprio Ló. Ok? Ló escolheu morar em Sodoma e Gomorra. Ló quis aquele lugar. Bateu o olho nas campinas e disse: esse é o lugar que eu quero criar a minha família. Esse é o lugar que eu quero criar os meus filhos. Está verdinho, está tudo certo, e é aqui que eu quero criar os meus filhos. Quem decidiu por Sodoma e Gomorra foi o próprio Ló. Deus resolve então mandar os anjos antes da destruição na cidade de Sodoma e Gomorra para tirar o Ló, não por causa de Ló, mas porque tinha um Abraão que orava por ele. Tem muita gente que ainda permanece sob os cuidados de Deus, não por conta das suas próprias qualidades, mas porque tem um Abraão que ora por ele. Amém, irmãos? Glória a Deus pelos Abraão que estão orando por nós. Amém? Porque talvez se dependesse somente das nossas próprias atitudes, Deus já teria decidido. Porque a decisão de Ló contra Deus não se deu agora aqui no texto sagrado. A decisão de Ló contra Deus se deu quando ele resolveu sair perto de Abraão. Abraão era um homem que andava olhando pela fé. Abraão não estava preocupado com o que os seus olhos viam. Abraão estava sim vendo um mundo da qual Ló não tinha capacidade de ver. Deus não te chamou para servi-lo apenas porque tu estás vendo alguma coisa no mundo físico. Deus nos chamou para andar pela fé. Amém, amados? Deus nos chama a andar pela fé. O escritor aos Hebreus, quando fala de Abraão, diz o seguinte: olha, que Abraão nos dá uma ideia de como se passava a história dentro da cabeça de Abraão. Quando lá na frente estão mandando Abraão e Ló, começou a haver intriga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Pastor não de igreja, o pastor de bicho mesmo, ok? Começou a haver intriga. E aí o Abraão chama o Ló e diz: olha, não é certo que haja contenda entre meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. E aí o Abraão disse assim: escolhe. Você pode escolher. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí o Ló, na hora que eles pararam naquela confluência da vida, o Ló viu as campinas verdes, né? E disse assim: é por aqui que eu vou. Depois daquelas campinas, ele estendeu, a Bíblia diz, as suas tendas até a entrada de Sodoma e Gomorra. Ele viu cidades grandes, ele viu prosperidade, ele viu estrutura legal, ele viu tudo bonito.
E aí Ló disse: sabe uma coisa? Vou por aqui, tio. Do outro lado era terra seca, não via nada. Era terra, eu vou para cá. E aí eu fico entendendo o que passava na cabeça do velho Abraão ao escolher uma terra seca. Aí o escritor aos Hebreus, mas nos responde que Abraão, aleluia, ele viu aquele deserto. Os seus olhos viam o deserto, mas os olhos espirituais de Abraão via uma cidade da qual o artífice e construtor era Deus. Abraão estava vendo num prisma que lá não tinha capacidade de ver. Abraão estava olhando por um ângulo que o Ló não tinha a menor capacidade de enxergar. Pessoas que andam pela vista só têm capacidade de enxergar aquilo que vê. Eu sei que vocês estão aqui, por isso eu acredito em vocês. Mas quem anda pela fé, ainda que não esteja vendo ninguém, sabe, se foi Deus que falou, vai acontecer em nome de Jesus Cristo. É a diferença entre andar pela vista e andar pela fé. Abraão resolve andar pela fé, o Ló resolve andar pela vista. O Ló não tinha muito caráter. Olha para cá, caráter. Irmãos, imagine que quando o tio diz assim, escolhe a direita ou a esquerda, ele deveria respeitar os cabelos brancos do tio e dizer: tio, por favor, o senhor escolhe, o senhor é mais velho. Tio, o senhor tem me sustentado até hoje, porque o pai de Ló, que era irmão de Abraão, tinha morrido, e o Abraão ficou cuidando do seu sobrinho, de modo que ele deveria respeitar, ter honra. Mas ele não respeitou e nem teve honra. Ele simplesmente disse assim: olha, eu vou escolher a minha parte, tu se vira com o resto. Eu vou ficar com aquilo que o senhor, já que o senhor me deu a opção de escolher, eu vou escolher isso aqui, e o senhor, problema teu, não quero nem saber de você. Queridos irmãos, quantas pessoas, o reino de Deus, estão andando pela vista? O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para dizer que a vida de quem começa andando pela vista vai destruindo o seu caráter, vai destruindo as suas boas, as coisas boas que tem dentro de você. Se você não tomar cuidado, foi bom para o Abraão se separar do Ló, porque talvez a influência da nossa de Ló já estava interferindo nos pastores de Abraão, tanto que Abraão percebeu e disse: tu vai para lá, eu vou para cá, tu vai para cá, eu vou para lá. Vamos dividir, porque somos irmãos, não queremos guerra. Mas cada um escolheu viver e olhar o reino de uma forma. Espiritualmente falando, Deus nos chamou, e Ele está nos perguntando nessa noite: tu quer andar pela vista ou você quer andar pela fé? Deus coloca decisões diante de nós na vida, seja no casamento, seja na relação com os filhos, seja no emprego, seja em qualquer coisa. A gente costuma fazer as coisas tudo pela vista. Tem pessoas que ele até diz: eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Se eu não ver as coisas acontecerem, eu não tenho capacidade de acreditar. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te chamando para olhar sobre uma outra ótica, sobre uma outra visão. Só que você entender isso, diga amém. Terceira coisa, amados, Deus chama Abraão. O Ló resolve então mostrar que o seu caráter não era tão bom assim, não honra e nem respeita o tio, e ainda resolve morar numa cidade da qual o caráter, a honradez não era a prática normal da cidade. Ele vai morar onde? Em Sodoma e Gomorra. Se você começar a olhar a vida de Ló em Sodoma e Gomorra, você vai perceber que Ló era respeitado naquele lugar. Ló era um ancião que se assentava à porta. Sabe o que quer dizer isso? Os homens que julgavam as outras pessoas. Quando alguém tinha uma demanda, trazia essa demanda para os anciões da porta da cidade. Eram homens que tinham a capacidade de resolver conflitos. O Ló era um desses homens. Agora a pergunta que eu faço é: baseado em que Ló julgava? Quais eram os parâmetros usados por Ló para que ele julgasse demandas dos habitantes de Sodoma e Gomorra? Como é que um homem que tinha defeitos e falhas de caráter tão gigantesco quanto Ló tinha capacidade de assentar-se à porta da cidade
suas demandas, que eu vou dizer quem está certo e quem está errado. Quem era Ló para julgar os outros? Mas ele era. O caráter de Ló se torna discutível no texto sagrado. Quando Deus manda os anjos, aquela cidade era uma cidade que a marca daquela cidade era a marca do anormal ser considerado normal e do incomum ser considerado comum. Olha para cá. Sabe esse termo? Sodomia. Sodomia é o termo usado para exemplificar relações sexuais entre homem com homem, mulher com mulher. Sodomia. Essa expressão de sodomia, te lembra alguma coisa? É exatamente de lá. Sodoma. Os homens o homossexualismo era algo muito forte naquele lugar. As práticas morais eram terríveis naquele lugar. Irmãos, imagine que quando os anjos de Deus vêm para tirar Ló da cidade, eles entram na casa. Preste muita atenção nisso. Os anjos entram. Os anjos não vinham com asas e nem com um rosto brilhante de anjo, sei lá como você pensa anjo, ok? Vieram como dois homens normais. E eram dois homens bonitões. Estão entrando na cidade. Os outros homens, não as mulheres, os homens da cidade, os homens, olharam para os anjão entrando e disseram: uau! Ficaram doidos pelos anjos. E aí eles entraram na porta, o Ló fechou a porta, o Ló conhecia a cidade, e aí os homens bateram na porta. Abre aí! O Ló, sabendo da má intenção daquelas pessoas, o Ló não quis abrir a porta. Ló disse: não! Aí os homens da cidade, está na Bíblia o texto, disseram assim: tire esses homens para fora. Eles acharam que eram homens, eram anjos. Tirem esses homens para fora, para que nós tenhamos relação sexual com eles. Eles queriam praticar sexo com os homens, que eles achavam que eram homens, mas que eram anjos. Na porta da casa do Ló. Que moral esse Ló tinha? Qual é o nível de respeito que aquela cidade tinha por Ló? Tira eles para fora, para que o conheçamos. O texto diz, o termo conheçamos no hebraico, tenhamos relação sexual com eles. E o Ló não quis deixar. Mas os homens forçaram a porta. O Ló percebeu que a sua casa seria invadida por aqueles homens. Aí os anjos de Deus que estavam lá disseram: deixa com a gente. Foram lá, estenderam as mãos. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam lá de fora ficaram todos cegos. Começaram a tatear e foram embora. Os anjos entram dentro de casa e dizem: Ló, essa cidade não é para você. Ló, aqui o errado está certo e o certo está errado. Ló, você não foi chamado para... Ló, tu és sobrinho de Abraão, rapaz. Tu veio de um lugar, tu veio de um contexto de moralidade totalmente diferente do contexto de moralidade de Sodoma e Gomorra. O que você está fazendo aqui, Ló? Aqui não é lugar para você. Queridos irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo é Sodoma e Gomorra. Nesse mundo, o preceito válido dos nossos dias é que o errado está certo e o certo é que está errado. Nós estamos vivendo uma inversão de valores absurda. Falar contra as práticas homossexuais hoje é fazer um discurso politicamente incorreto. É ser taxado como alguém fora da sociedade. Esses dias uma mocinha, por nome, não sei o nome dela, filha do Silvio Santos. Essa mocinha, no quadro que ela faz com o pai lá no domingo de noite, ela interagindo com o pai, ela disse: eu não acho certo. Olha o que ela disse: eu não acho muito certo esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Eu acho certo e normal homem com mulher. Patrícia Bravanel. Gente, só que foi mandado embora que o pai é dono da emissora. Mas assim, no Twitter, no Facebook, no Instagram, acabaram com a moça, só porque a moça achou que o normal era certo. Nós estamos vivendo uma sociedade tão absurda. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 13 anos. 13 anos.
A minha filhinha de 13 anos, que a tia conhece, filho conhece, ela tem vergonha, palavras da minha filhinha que eu converso tudo com ela tem vergonha de, na sala de aula, dizer para as outras amiguinhas de 13 anos que ela é virgem. Vergonha, porque o normal deixou de ser certo. Eu estou falando alguma bobagem aqui, não? Ela acha um absurdo. Sabe, uma menininha de 12, 13 anos que ainda é bebê, é um absurdo. Até quem diz que não é, que nunca beijou ninguém. Os mais velhos aí, bebê, tá? Eu estou antenado aí, né? Mas essa época era outra coisa. E vamos para o céu quando nem queremos estender as mãos para dar a paz do Senhor. E nós, não, pastor, é que eu não gosto do Tião, mas eu não posso falar, né? Que eu não gosto dele, então não vou falar. Ô Tião, você é homem de Deus, eu gosto de ti, te amo. O Senhor me ensinou a te amar. Quando por trás arrebenta com o pobre do Tião. Nós estamos vivendo numa sociedade da qual o errado está certo e o certo é que está errado. Quem está entendendo isso de caminho? O anjo chega para ele e diz: vem cá, isso aqui não é lugar para você não. E sabe de uma coisa? Não são pelas tuas qualidades que eu fui enviado para te tirar. Sabe por que eu fui enviado para pregar isso para você? Porque tem alguém que está orando por você. Porque tem um Abraão que ora por você. E por causa da oração de Abraão, eu fui enviado para te tirar dessa cidade. Aí o Ló, irmã Cátia, diz: tá bom, boa essa mensagem, glória a Deus. Mas está tarde, né, anjos? Está tarde. Vamos dormir. Irmãos, o anjo está falando que a cidade do cara vai cair fogo do céu e destruir tudo. E o cara dorme. Gente, quem é que dorme? Depois de um negócio desse. Irmão Edinho, quem é que dorme? Sabendo que amanhã a cidade vai ser destruída com enxofre e com fogo. Tem muita gente que mesmo sabendo que nós estamos vivendo a última hora, ainda está dormindo tranquilamente. Quando chega pela manhã, sabe quem vai acordar o Ló? Os anjos. Os anjos bem dormidos. Gente, será que esse Ló não entendeu a mensagem? Gente, será que esse Ló não entendeu que nós vamos destruir esse negócio tudo aqui? Isso aqui vai se acabar. Aí os anjos vão lá, o Ló está lá espreguiçando ainda. Que oração? Rapaz, bora! Eu preciso te arrancar dessa cidade. Eu preciso te tirar daqui. Aí o Ló disse: agora um pouquinho, porque eu vou falar com os meus genros. Porque as duas filhas dele eram noivas, estavam para casar. Mas o conceito de moralidade de Ló era tão terrível que me esqueci de um detalhe especialmente horrendo. Quando os homens da cidade quiseram arrombar a casa do Ló para violentar os anjos que estavam ali, sabe qual foi a proposta de Ló quando olhou pela janela? Disse assim: pessoal, esses homens aqui são homens de Deus. Já que vocês querem tanto isso, está aqui as minhas duas filhas, para que vocês façam o que vocês quiserem sexualmente com elas. Ele se dispõe a dar as suas duas filhas para serem violentadas. Conversa de pastor quadrado e antigo. Não, é porque perdeu o temor de Deus. Mas essa noite, o Espírito Santo de Deus veio para nos acordar aqui, diante da mesa de Deus, diante do altar de Deus, diante da comunhão que participaremos aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus veio para nos chamar a viver uma vida mais séria diante de Deus. O Ló disse: deixa eu falar com os meus genros. Pode falar. Aí lá vai o Ló pregar. Está cheio de Ló pregando por aí, irmão. Marita, olha como que ele foi falar com os genros. Viu, gente? Vamos sair dessa cidade comigo, porque Deus vai destruir isso. Os caras olharam para ele assim, e o texto sagrado diz: e as palavras de Ló aos seus genros fez parecer que Ló estivesse gracejando. Os seus genros ouviram aquilo de Ló e disseram: esse cara está de brincadeira com a gente. É um sarista, é um piadista. Essa hora da manhã esse cara contando piada com a gente. Não acreditaram em Ló. Quem não tem a autoridade de Deus e fala sobre santidade, as pessoas acham que está brincando.
prega, ninguém muda. Por quê? Falando por falar. As pessoas estão levando na brincadeira, porque não se tem mais autoridade para falar sobre santidade. Os gêmeos de Ló não acreditaram em Ló, porque acharam que Ló estivesse brincando. Por que os gêmeos de Ló não acharam que Ló estava brincando? Porque não adianta pregar uma coisa quando as práticas de vida da nossa vida são diferentes. As pessoas olham para a gente, espera aí, está errado isso aqui. Como a pessoa pode pregar amor se não vive o amor? Como é que a pessoa pode pregar santidade se não vive santidade? Como a pessoa pode pregar sobre oração se ele não ora? Como é que a pessoa pode pregar uma coisa da qual ele não domina? Vamos falar com ele, por favor. E os gêmeos de Ló acharam que as suas palavras eram palavras de quem estivesse gracejando. Mas como Ló realmente não queria ir, escute isso. Os anjos de Deus pegaram Ló pelo braço. A Bíblia diz que eles o arrastaram. Numa tradução que eu tenho em casa, tem esse verbo: o arrancaram para fora. Esse termo arrancar é um termo muito usado também quando vai falar do arrebatamento da igreja. Tirados, tirados com violência, tirados abruptamente para fora. Os anjos arrancam o Ló para fora. Depois eles voltam e arrancam a mulher dele para fora. Depois vão lá e arrancam as suas filhas para fora. E diz: você não está acreditando não? É verdade, moço. E aí aponta o monte para ele e diz: olha aqui, escapa-te por tua vida, não pare em toda esta campina, foge para os montes. O Senhor vai destruir esse negócio aqui. Aleluia. Mas ao invés de ouvir as palavras do anjo e apressar-se para mudar, a Bíblia diz que o Ló, versículo seguinte, o Ló olha para o anjo e diz: assim não, meu Senhor. Como assim? Deus está nos chamando a viver algo especial, sério, diante de Deus? Assim não, meu Senhor. Está pegando muito pesado. Como é que é a história? Sobe para o monte, não pare em toda esta campina, some daqui. Deus vai destruir esse negócio. Assim não, meu Senhor. Eu não tenho força para subir até no monte. Estou com medo de enquanto eu estiver indo, caia labareda de fogo sobre mim. Pessoas que inventam todo tipo de desculpa para não ir para o lugar onde Deus está mandando ir. Qual é o lugar que Deus está mandando ir? Sobe para o monte. Mas sabe qual o lugar que o Ló queria ir? Zoar, uma cidadezinha aqui mais próxima. O plano B. O plano B. Aí ele olhou e disse assim: irmão, subir ao monte. Toda vez que a Bíblia fala subir ao monte, está falando subir para perto da presença de Deus. Deus está nos chamando para subir mais perto da presença dele. Deus está, é ordem de Deus. Quer se livrar do juízo que Deus descerá sobre essa cidade, então sobe para mais perto de Deus. Aí a gente diz: não queremos coisa muito séria, pastor, está pegando muito pesado, a gente quer viver um evangelho assim um pouco mais light. Aí olha para o lado e diz: não posso ficar em Zoar. Zoar significa cidade pequena, não posso ficar ali em Zoar. Aí o anjo já estava por aqui com Ló, querendo destruir aquela cidade. Em outras palavras, nem queria te salvar, só estou te salvando porque o Abraão orou por você, seu miserável. E agora tu ainda não quer subir para o monte? Você quer ir para Zoar? Então vai para Zoar, mas corre, porque eu não posso destruir enquanto você não chegar lá. Aí o Ló vai para Zoar. No reino espiritual não existe plano B. No reino espiritual não existe plano B. Ordem de Deus não se discute. Decisão de Deus não dá para se protelar. O negócio é agora. E é isso que Deus está te chamando para viver. Uma vida de santidade. Não deixe isso para amanhã. Ah, pastor, daqui para o final do ano eu resolvo meus problemas que eu tenho, sabe, os meus enroscos pecaminosos que tenho, e vou viver uma vida de santidade. Deus está dizendo: não tem como protelar isso. Deus está te chamando para mudar de vida hoje, para mudar de vida agora. Se você quiser, estenda suas mãos para o Senhor nesta noite, e o anjo vai pegar pela sua mão
e vai te arrastar para fora da cidade. Glória a Deus. Você crê nessa palavra, queridos? Aplauda o nome do Senhor. E concluindo, o Ló resolve então. O Ló resolve ir para a pequena Zoar. Como no reino de Deus não tem plano B, irmãos, foi lá em Zoar, aonde se deu a maior catástrofe familiar da história da vida de Ló. Porque enquanto eles estavam indo para Zoar, a mulher olhou para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Sabe que o olhar para trás não foi simplesmente o gesto da mulher olhando para trás para ver o fogo caindo, não. Esse olhar para trás significa um coração que não se desapegou da cidade que Deus estava mandando ela sair. Não adianta apenas mudar de cidade, mudar de práticas. Nós precisamos pedir para que o Senhor arranque de dentro de nós todo desejo que nos faça voltar para aquele pecado, para aquele mal, para aquela cidade. Quem está entendendo isso, diga amém. Pedir para que o Espírito Santo não apenas nos arranque de Sodoma e Gomorra, mas pedir para que o Espírito Santo arranque Sodoma e Gomorra de dentro do nosso coração. Não adianta sair do Egito se o Egito não saiu de dentro. Sabe por que o povo de Israel não entrou na terra que manda leite e mel? Deus matou toda aquela geração e levantou uma outra? Porque eles saíram do Egito vazio, mas o Egito não saiu de dentro deles. Qualquer coisinha eles sempre lembravam do Egito. Não é assim, ainda. A gente está com saudade do quê? Estou com saudade da carne do Egito, estou com saudade da água do Egito, estou com saudade do pão do Egito. Irmãos, eles tiveram saudade até da sepultura do Egito. Que saudade da sepultura do Egito. Vamos ter que enterrar nossos mortos aqui. O Espírito Santo quer tirar nós, quer tirar a nossa vida de Sodoma e Gomorra, mas também quer tirar Sodoma e Gomorra de dentro de nós. Porque se Deus não arrancar Sodoma e Gomorra de dentro de nós, mesmo que Ele nos arranque para fora da cidade, o nosso coração vai estar sempre olhando para trás. E não é para isso que Deus te chamou. Não pare toda esta campanha. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Queria para essa pessoa que está do lado de Deus, escapa-te por tua vida. Ora, açúcar, escapa-te por tua vida. Queria convidar os 10 aqui e eu quero orar para você, em nome de Jesus. Fique de pé onde você está. Fique de pé. Os nossos quase 5 meses aqui. Mas Deus não nos chamou para brincadeira. Amém. Deus não nos chamou para encher esse lugar e deixar o pastor satisfeito, porque esse lugar está cheio. Deus está nos chamando para viver uma outra dimensão espiritual. Se você quiser que a tua ida às igrejas ou à casa de Deus seja apenas um passatempo legal, tem um monte de igrejas bem melhores do que a nossa. Se você quiser uma igreja que te proponha entretenimentos, provavelmente você vai encontrar igrejas com ministério de louvor bem mais afinado do que o nosso, que toque talvez bem melhor do que o nosso. Mas se você diante do Senhor quer se colocar para viver uma vida diferente diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que tu tens promessas na minha vida, eu sei que tu tens propósitos a realizar na minha vida, e eu quero viver no Senhor. Eu quero viver no Senhor. Aleluia. Se você pode nessa noite dizer para Deus: Senhor, eu sei que tu tens uma chamada no meu coração e na minha vida, e eu quero vivê-la na intensidade pela qual o Senhor me chamou para viver. Amém. Se você quiser isso, você pode orar a Deus nessa noite e dizer: Deus, eu não tenho força, eu acostumei-me com as práticas desta cidade que vivo, acostumei-me com os entretenimentos,
Acostumei-me com as pessoas que estão à minha volta. Acostumei-me com tudo isso. Mas Deus, já que tu tens algo maior para que eu viva, eu quero ir em direção ao lugar que o Senhor está mandando eu ir. Se o Senhor está me chamando para subir o monte, eu quero subir até a presença de Deus. Aleluia. Senhor, tu estás vendo que eu não tenho conseguido mudar por mim mesmo, mas eu quero tanto mudar, Senhor. Se você quer muito isso, espiritualmente, ofereça tuas mãos ao anjo. Aquilo que você não pode fazer, o anjo vai fazer por você. Aquelas práticas que você não tem conseguido mudar, ofereça tuas mãos ao anjo. Deus vai enviar o seu anjo, e o anjo vai te arrancar para fora. Glória, 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 glória. Se é que servir a Deus já pôde ser um tempo de brincadeira, se é que um dia foi, hoje não é mais. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Daqui a muito pouco tempo vai acontecer o que Paulo escreve na igreja da Tessalônica. Porque a trombeta soará. Vou dizer isso, quem sabe isso sensibiliza o teu coração. Porque a trombeta soará. Orar, cantar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. E estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros para essas palavras. Hoje é tempo de uma aliança séria com Deus. O Espírito Santo está nos chamando para viver algo sério. Quero orar para você nesta noite, em nome de Jesus. Cubra a sua cabeça. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor, essas pessoas que aqui estão. Os teus filhos que ouviram a Tua palavra, que acreditaram na Tua palavra. Senhor Deus, verdadeiramente tem nos chamado para fora desse sistema. Talvez não é possível ainda sairmos fora desta cidade do ponto de vista geográfico, mas certamente o Senhor está nos chamando para viver e para pensar fora deste sistema. O sistema que aceita as coisas normais quando são práticas condenáveis pela Tua palavra. Nós não queremos dormir com tranquilidade, sabendo que há mudanças, há decisões a serem tomadas hoje. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que tiver de resolver com o Senhor, resolva hoje. Não espere para tomar a decisão de colocar a mão no arado de novo e dizer: Deus, eu estou contigo, porque daí é. Não espere para tomar essa decisão amanhã. Deus te chama para tomar essa decisão hoje. Glória a Deus. Esse último culto nosso aqui neste plantão ficará marcado no dia que você tomou uma decisão de colocar a mão no arado e ir para o lugar onde Deus te chamou para estar. No reino de Deus não há plano B. Eu quero abençoar o propósito que tu tens feito diante de Deus no teu coração. Eu abençoo a sua vida, abençoo a tua família, porque querer algo mais fácil diante de Deus pode levar-nos a ter consequências danosas, tal qual teve na família do Ló. Sua mulher foi convertida numa estátua de sal, e dias depois o próprio Ló
foi violentado pelas suas 2 filhas. Deram filho para que ele bebesse e violentaram-o uma após a outra, criando geração de pessoas que foram inimigos de Deus durante toda a trajetória do povo de Israel. Os moabitas e os amonitas tornaram-se uma geração que combatia contra Deus e contra o povo de Israel. O Espírito Santo de Deus está me chamando nesta noite para viver uma vida melhor. Eu quero abençoar a sua vida em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Seja estas palavras sementes na boa terra do teu coração, para a glória do nome de Deus. Aplauda o Senhor.